Olá meus irmãos de graça e paz, Vitor Mafessoli aqui novamente, trazendo mais um vídeo com uma palavra, um ensinamento para o meu e para o seu coração. Hoje vamos fazer um estudo sobre o nosso patriarca, o nosso pai na fé, chamado Abraão. Abraão foi, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas mais importantes da nossa história. Ele, junto de seus descendentes Isaac e posteriormente Jacó, são os patriarcas da nossa fé. As pessoas que deram início ao povo escolhido por Deus para que de sua linhagem viesse o Messias, redentor de toda a humanidade. Aviso, vale lembrar que será um compilado dos principais acontecimentos e um panorama geral da vida de Abraão, que vão dos capítulos 12 até 25 do livro de Gênesis. Logo, para conferir a história na íntegra, leia a palavra de Deus e nunca substitua isto por nenhum vídeo e nem por nada. E como eu gosto sempre de dar um panorama de como era a cultura da época, para que você entenda mais profundamente cada história, gostaria de elencar dois pontos principais. Primeiro, naquele tempo, as pessoas que não poderiam ter filho, as pessoas que eram inférteis ou estéreis, elas eram julgadas pela sociedade como pessoas castigadas por Deus. E era de extrema vergonha aquelas mulheres ou aqueles homens que não poderiam ter filhos. Segundo ponto, eu queria chamar a atenção para o meio idólatra em que o Abraão vivia naquela época. Lembrando, o Abraão foi o nosso patriarca, foi o nosso pai da fé. Não existia ainda a lei, os profetas, 10 mandamentos, trazido por Moisés, isso tudo veio muito depois de Abraão. Ele foi o primeiro, então nós temos que entender que esse era o contexto daquela época em que ele vivia. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3 fala: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Podemos ver então que a promessa que Deus faz a Abraão, nesse momento, ele não era chamado Abraão, mas sim Abrão, no qual ele deveria deixar a sua terra, a sua parentela, para ir para a terra em que Deus iria lhe mostrar. Nessa primeira ordem, nota-se que Abraão não faz exatamente o que Deus ordena, porque ele leva consigo seu sobrinho Ló. Falaremos disso mais adiante. Em seguida, Deus diz que fará dele um grande povo, que ele seria abençoado. O seu nome seria famoso e por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Bom, tá claro hoje para nós que a promessa que Deus fez na vida de Abraão já se cumpriu, Toda a nação de Israel é o seu povo, descendente de seus descendentes, e de fato através dele todos os povos da terra hoje são abençoados. Por quem? Por meio do quê? Por meio da obra de Jesus na cruz. Pois uma vez que cremos e aceitamos, nós deixamos de ser criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículos 10 ao 13, fala o seguinte: Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Podemos ver que Abraão, por medo do que enfrentaria, e também junto de seus interesses de ser tratado bem e ganhar muitos bens, já que era esse costume da época, quando uma moça de família era tomada como esposa, eram pagos os dotes, ele resolve mentir para os egípcios e sua mulher sim, ela foi tomada por esposa pelo faraó. Diante disso, a palavra nos mostra nos versículos seguintes que Deus começa a castigar o faraó e toda a sua corte com graves doenças, até que ele acaba descobrindo que Sarai, na verdade, era esposa de Abraão e devolve ela a ele. Em Gênesis capítulo 13, versículo 2 fala: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado quanto em prata e ouro.
E nos versículos 5 e 7 fala: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nesse momento, então, nós vimos que já começou aí uma desavença que não teria ocorrido se Abraão tivesse ouvido, e cumprido exatamente o mandamento de Deus, no qual ele deveria deixar a sua terra e a sua parentela. Resolvendo assim, levar o seu sobrinho Ló, que posteriormente, nos versículos seguintes, a Bíblia nos fala que eles acabaram se separando, e Ló foi morar em Sodoma. Nós podemos aprender com isso que quando Deus nos dá a direção e coloca alguns requisitos, é extremamente importante que nós sigamos completamente o que Ele nos diz. Não quer dizer que em alguns casos, que então nós não conseguiremos realizar aquilo que nos foi prometido, porque todas as promessas que Deus fez a Abraão, Ele de fato cumpriu. Porém, nesse meio tempo, nesse processo, Abraão passou por coisas que ele não precisaria ter passado se ele tivesse ouvido Deus. E o mesmo serve para nós hoje, para mim e para você. Se a palavra de Deus, que é a Bíblia, nos dá essa direção, nos dá esses requisitos, então nós temos que crer completamente e seguir 100% o que ela nos mostra, o que ela nos diz. Não tem como nós, a noiva de Cristo, sermos 99% fiéis a Ele. Não existe 99% de fidelidade. Ou se é fiel ou se não é fiel. Pense nisso. Em Gênesis 13, versículos 14 a 16, fala o seguinte: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Novamente aqui Deus reafirma que a descendência de Abraão seria numerosa. Lembra que no contexto cultural da época, a fertilidade, a descendência era algo muito nobre. E aqui nós conseguimos entender que o que Deus estava prometendo para Abraão naquela época, naquela cultura, já que ele e sua esposa Sarai não podiam ter filhos, era algo extremamente importante, algo extremamente maravilhoso para ele. Não era apenas que ele teria um descendente, mas sim que seria tão numerosa quanto o pó da terra, se pudesse ser contado. Em Gênesis 15, versículos do 1 ao 6, fala: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa que será meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Note que foi necessário que Deus continuasse reafirmando a sua promessa a Abraão. Tudo o que Deus falou para Abraão nessa passagem, ele já tinha afirmado na passagem anterior. O que eu quero que você se atente aqui é que um capítulo após o outro na Bíblia não significa necessariamente que foi no dia anterior e o dia seguinte. E principalmente que a palavra de Deus ela é verdade que se renova dia após dia. Portanto, se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. Porém, pode ser que não seja ainda no dia seguinte. Pode ser que não seja no mês seguinte, mas precisamos ter plena convicção de que Ele é o nosso Deus e Criador de tudo. E quais são as promessas que Ele tem para mim e para você? Isso vai ser tema de um próximo vídeo, mas se estiver curioso, já te dou uma dica, tá tudo escrito na palavra dele. Fica aqui entre Gênesis e Apocalipse, basta você dar uma olhadinha. O versículo finaliza nos informando que Abraão creu no Senhor e isso foi creditado como justiça. Lembre-se, nessa época, Jesus ainda não tinha vindo, Moisés ainda nem existia, com isso ainda não havia acesso aos 10 mandamentos, E por isso que o que justificou Abraão foi a fé dele em Deus.
Por isso que Abraão é chamado de pai da fé, nosso patriarca, porque ele foi o primeiro chamado e escolhido por Deus para dar início ao seu povo. Vocês conseguiram entender? Em Gênesis capítulo 16, versículos do 1 ao 4, fala: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Essa passagem nos mostra que, conforme o tempo foi passando e a promessa de Deus ainda não havia se cumprido, Sarai, esposa de Abraão, resolveu com suas próprias mãos resolver os problemas deles, da forma como eles achavam que era o correto. Com isso, mandou que seu marido Abraão tivesse relações com a sua serva Agar, que era sua serva, sua escrava, né? E tivesse um filho com ela. Hoje em dia também é muito comum entre nós, né? Orarmos, pedirmos a Deus uma revelação, uma resposta. E quando essa resposta não vem no tempo que nós queremos, nós vamos lá e fazemos as coisas do nosso jeito. Mais adiante, nos próximos capítulos, você vai entender a consequência, nos dias de hoje, dessa decisão tomada errada. E quem são hoje, no ano de 2025, que está sendo gravado esse vídeo, né? Quem são hoje os descendentes de Ismael? Em Gênesis 17, versículos 4 e 5 fala: De minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Note que Deus firma uma aliança com Abraão. Aliança, como já mencionado no vídeo anterior, né, da parábola das 10 virgens. Vou deixar aqui depois o link do vídeo, num cardzinho no final, onde eu já expliquei, né, o que era a aliança em si. Mas basicamente era um contrato onde as partes, né, criavam cláusulas e no final era realizado um acordo. Inclusive, né, esse anel que a gente utiliza no dedo anelar chama-se aliança, porque é um compromisso que você faz com outra pessoa perante Deus. E esse acordo, né, nesse caso em Gênesis 17, ele fala o seguinte, né, nos versículos seguintes: De minha parte, você será o pai de muitas nações, de sua parte, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Em Gênesis 17, versículos 15 e 16, fala ainda: Disse também Deus a Abraão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Ou seja, eu me pego pensando como que Abraão e Sara ficaram constrangidos após tomarem aquela decisão, né, de terem aquele filho com a sua serva, e Deus aqui novamente reafirmando que eles dois teriam filhos e que a sua descendência seria numerosa. Eu não posso aqui entrar em detalhes, né, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas leia Gênesis, do capítulo 12 até 25, e você vai descobrir mais detalhes. Entre eles que no meio das promessas de Deus, Sara riu, porque ela não acreditava que seria mais possível, né? Enfim, faça uma leitura e utilize esse vídeo apenas como uma forma de estudo, de reforço, de esclarecimento, para você poder entender um pouco mais a palavra. E lembre-se, nada substitui a palavra de Deus, ela deve vir em primeiro lugar sempre. Gênesis 20, dos versículos 1 a 2 fala: Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Pela segunda vez, irmãos, Abraão cai novamente no engano de mentir para que ficasse em paz. Porém, né, Deus, misericordioso e bondoso, revelou em sonho ao rei Abimeleque que ele deveria devolver Sara, porque na verdade ela era a esposa de Abraão.
Em Gênesis 21, versículos do 1 ao 4, fala: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Podemos ver aqui o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, finalmente acontecendo. Abraão, então, realiza a circuncisão do seu filho aos 8 dias de vida, como Deus havia lhe ordenado. E um detalhe importante é que Abraão ele tinha 100 anos de idade e a sua esposa Sara tinha 90 anos. Mais à frente, quando Isaque foi desmamado, fala a palavra, Abraão deu uma grande festa. Porém, Sara percebeu que Ismael, aquele filho que Abraão tinha tido com a serva, estava rindo de Isaque, zombando dele. Com isso, mandou com que a serva Agar e seu filho Ismael fossem embora. Eles vagaram por um tempo determinado lá no deserto de Parã e posteriormente Ismael casou-se com uma mulher egípcia. Um detalhe importante agora, que por muitas vezes passa batido, é que Ismael, esse filho de Abraão com a serva Agar, que foi aquele ato em que Sara quis resolver o seu problema com suas próprias mãos, ele hoje é o pai do povo árabe. Um dos seus descendentes é Maomé, o qual fundou a religião, o Islã, a religião islâmica. Então veja o quanto que essa atitude precipitada de Sarai na época, o nome dela não era Sara ainda, lá naqueles tempos veio o que veio a frutificar nos dias de hoje. Esse é o reflexo hoje, em 2025, dessa atitude que foi tomada lá atrás. Em Gênesis 22, versículos 1 a 2 fala: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Vemos aqui que Deus, para pôr em prova a fé de Abraão, pediu o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Esse filho que tanto foi sonhado, que tantas coisas ele teve que abrir mão lá atrás e confiar em Deus, abrir mão da sua terra, abrir mão da sua família, e realizar uma aliança com Deus para que ele o tivesse. Em Gênesis 22, versículos do 6 ao 8, fala então: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão. Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Mais à frente, após ele ter preparado o local e erguido um altar, já em Gênesis 10 a 12, fala: Então estendeu a mão e o pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Podemos ver aqui que demonstração de fé, Lembrando que não havia ainda 10 mandamentos, que não havia lei, que não havia profetas, e sim Abraão era o primeiro. Por isso, ele é chamado pai da fé, A sua fé justificou ele perante Deus. Hoje em dia, em que nós temos a palavra de Deus acessível a todos, de graça aí na internet, em todo e qualquer celular, temos o Evangelho de Jesus, Temos a lei de Moisés, toda a história do povo do Egito até a Terra Prometida, profetas maiores, profetas menores, cartas de Paulo, testemunhos e mais testemunhos de pessoas próximas de nós, A respeito do que Jesus fez na sua vida. O que a gente faz com tudo isso? Como que fica a nossa fé, tendo acesso a tudo isso, comparado à fé de Abraão, que foi o primeiro? Pense nisso. Lá em Gênesis 25, versículo 7 fala: Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Meus irmãos, principais aprendizados da história da vida de Abraão. Separei 5 deles, tá? Primeiro,
A importância de obedecer exatamente as instruções de Deus, que hoje estão claras na Bíblia. É muito importante, irmãos, que nós leiamos esse livro e nós aprendamos mais dele e estejamos sempre atentos ao que Deus tem a nos falar e quais requisitos Ele nos dá para que nós vivamos a nossa vida aqui na Terra. Segundo, aguardar o tempo de Deus e não tomar decisões por nosso próprio braço em nosso próprio tempo. Uma lição muito importante que nós podemos aprender com a história de Abraão. Da decisão que tanto Abraão quanto Sara, tomaram em conjunto a respeito de ter um filho com sua serva. Terceiro, o estrago que uma mentira pode causar, mesmo que você corra riscos, você deve entregar e confiar que Deus proverá. Lembra lá quando 2 vezes Abraão mentiu que Sara não era sua esposa para ele poder ficar bem, receber bens, e como isso veio a acabar dificultando as coisas para ele depois. Então, muito importante que nós sempre aprendamos, sempre a confiar em Deus e entregar nas mãos dele. Quarto ensinamento, que nosso Deus é um Deus de alianças. Então, as coisas que Deus prometeu que está nesse livro serão cumpridas. Basta você também ser fiel a Ele. E esse é o quinto passo. Você precisa ser 100% fiel a Ele. Não existe uma esposa que é 99% fiel ao marido. Um marido que é 99% fiel à esposa. Ou você é ou você não é. Esse foi um panorama geral da vida de Abraão e de sua fé. Podemos perceber o quão verdadeira é a palavra de Deus pelos detalhes das origens dos povos e pela transparência em relatar até mesmo os erros dos nossos antepassados. Abraão é o primeiro e um dos 3 chamados patriarcas da nossa fé. Em seguida, ainda em Gênesis, podemos conferir a história de seu filho Isaque e posteriormente de Jacó, no qual Deus dá-lhe o nome de Israel. Que você possa ter aprendido um pouco mais da nossa história e principalmente com as lições de vida de Abraão. Novamente, ressalto a importância de você conferir a história completa de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 25. E lembre-se de que esse vídeo é apenas um resumo. Há muitos detalhes importantes que você só vai aprender a descobrir lendo o texto na Palavra de Deus. Se você ainda não conferiu o nosso último vídeo sobre a parábola das 10 virgens, clique aqui no link que está aparecendo no canto do vídeo nesse momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. Assim você ajuda muito a continuar a produzir estudos e vídeos nesse canal. Um abraço e até a próxima.